Bom dia, galera. Que bom que vocês estão por aí. Hoje vamos falar sobre o que? Reino Monero, capítulo 9 do livro de vocês, tá? Os procariontes, tá? Nos capítulos anteriores, estudamos um tipo de micro-organismo derivado da célula, de célula, né? Desprovido, desculpa, de célula. E que não se enquadra em reino algum. Na classificação dos seres vivos, né? Como foi os vírus, né, que estudamos anteriormente, que são seres acelulares, né? A partir de agora, vamos estudar os 5 reinos em ordem crescente de complexidade. Por isso, começaremos pelo reino Monera, o único formado por organismos unicelulares e procariontes. Esse reino encontramos que, como representantes as bactérias, as cianobactérias, que, por exemplo, tem as algas azuis, antes consideradas vegetais primitivos, e as arqueobactérias. Então, vamos falar um pouco sobre as bactérias, principalmente sobre elas, tá? As cianobactérias, um pouquinho sobre ela, e as arqueobactérias também, tá? Então, as bactérias, tá? As bactérias, né? Como que pode acontecer sua organização celular, né? Elas são seres procariontes que não possuem organização celular, porque são material genético que disperso dentro da célula, tá? Dentro desse citoplasma. Por que eles são unicelulares, possuem uma única célula? Seu material genético é o que? DNA e RNA, tá? E são poucas delas são parasitas, certo? Formato das bactérias, né? As bactérias, elas podem viver em colônia. O seu formato pode ser de cocos, tá? Por exemplo, que são cilindros ou são círculos aqui, né? Bolinhas. Vibriões em forma de vírgula, tá? Bacilos em forma de bastão. Espirilos em forma de espiral, tá? Ele pode ser agrupados também, tá? Agrupados como estafilococos, são como fosse caixinhos de uva, em diplococos, são duplos, né? E também acho que aqui não tem, não, certo? Então, eles são esses formatos das bactérias, tá bom? Continuando. Aqui eu tenho uma imagem de microscópico, tá? Eu tenho uma bactéria. E aqui é o que? O flagelo dela, tá? Que é para quê? Para que serve? Para fazer movimentação, tá? Para que essa bactéria se movimente, tá? Então, esse flagelo vai girar cerca de 15 mil giros, tá? Muito. Então, o movimento dela é muito rápido, certo? Aqui tem uma imagem também de um quê? De uma colônia de cocos, que eu falei para vocês, que ele pode também, eles são agrupados em colônias também, né? Por exemplo, aqui, ó, Streptococcus, aqui, certo? Olha aqui, como se fosse um colarzinho, certo? Aqui eu tenho também a Leptospira, né? Que é em formato de espiral, né? Que ele é um espirilo em formato de espiral. Por causa da que? Leptospirose, tá? Olha aqui. Como que é essa reprodução das bactérias, né? Eles podem ser representados, né? Eles podem se reproduzir por meio de pela forma sexuada e assexuada. Sexuada com troca de material genético acontece, né? E assexuada em que haja troca sem que haja troca de material genético, tá? Sendo essa última, essa aqui, a assexuada, é o mais comum entre esses organismos, tá? Então, essa forma aqui que eu vou falar para vocês, começar a falar aqui para vocês, é a forma mais comum entre esse organismo, certo? Então, vamos lá. Eu tenho uma célula, uma parede celular, membrana plasmática, ele tem o que aqui? O DNA dessa célula, certo? Como que vai acontecer essa reprodução? Os descendentes são cópias exatas da bactéria que deu origem, né? Que os originou. O tipo mais representativo dessa reprodução das bactérias recebe o nome de divisão binária. Por quê? Olha aqui. Eu tenho essa célula, tá? Aqui o DNA dessa célula faz se duplicar, tá? Duplicou. Olha aqui. Aqui eles vão o quê? Separar, tá? Separar uma da outra. Então, por que é uma forma sexual? Porque essa célula mãe, ela deu origem, tá? Uma outra célula bacteriana, sendo uma cópia exata, tá? Exata da bactéria mãe, da bactéria que lhe deu origem, tá?
Então é isso, ela vai se duplicar aqui dentro, esse DNA, e aí duplicou, ela vai se separar, dividir, e ela vai ser uma cópia exata da bactéria que lhe deu origem, certo? Aqui eu tenho aqui uma reprodução sexuada. Como que vai acontecer? Nesse tipo de reprodução, as bactérias podem dar origem a indivíduos com materiais genéticos distintos, pois houve a troca do material genético durante o processo. Aqui eu tenho um processo, tá? Ó, tem uma célula, seu DNA. Aqui ela vai se romper, houve a lise aqui, né? Quebra desse DNA. Esses fragmentos vai estar aqui, né? Solto. Aqui uma célula bacteriana, ela vai pegar esse fragmento, né? Uma célula receptora, pegou. Aqui dentro, né? É incorporada a célula, ao DNA da célula receptora. Então, aqui o fragmento de DNA é integrado aos cromossomos das células receptoras, tá? Ele vai fazer parte dos cromossomos do DNA da célula receptora, certo? E aqui ela vai dar origem a outra célula, tá? Mas célula o quê? Ela vai dar uma origem a um indivíduo com materiais genéticos distintos, tá? Elas vão ser diferentes uma da outra, tá? Beleza, vamos lá. Qual a sua importância? Qual a importância das bactérias, né? Além de trazer danos à nossa saúde, mas ela tem essa importância, tá? Vocês têm que entender que elas são benéficas para nós também. Não só trazem doenças, certo? Tem algumas patologias, né, que causam algumas doenças, como, por exemplo, pneumonia, meningite, entre outras doenças, né? Ela também traz o que? Realiza fotossíntese e libera oxigênio na ecologia, tá? Alguns benefícios, tá? Participa do ciclo do nitrogênio, associa-se a algumas raízes, fixação de nitrogênio para a planta, né? São grandes decompositores da biosfera, tá? Na farmacêutica, né? E na biotecnologia, ela é a base para a produção de medicamentos e produtos farmacêuticos na produto alimentício, né? Ele participa de vários processos de fermentação, como na produção de queijos e vinhos, tá? Então, ele vai trazer também grandes benefícios, não somente doenças, tá? Não precisamos ficar doente, eu tenho que lavar a mão, tenho que me proteger das bactérias. Não, temos bactérias também no nosso estômago que ajudam no processo de digestão. Então, tem bactérias que são benéficas para nós, tá? Hoje vivemos um mundo assim que estamos passando por grandes coisas, né? Como esse vírus que está aqui no Brasil e em todo o mundo, né? Temos que cuidar. Por isso que devemos lavar as mãos direto, tá? Mas as bactérias, elas não são totalmente ruins, elas são boas também, tá? Continuando. A importância das bactérias. As bactérias estão intensamente envolvidas em processos importantes como produção de alimentos, principalmente alimentícios, ácidos, pinche e azeitonas, em conserva e derivados do leite, queijo e iogurtes, tá? Então, ela tem grande importância para nós. Mas também ela traz doenças, né? Algumas doenças aqui, tá? Que eu vou citar aqui para vocês, como pneumonia bacteriana, né? Então, a pneumonia bacteriana, se ela não for cuidada, ela pode levar à morte, tá? Então, temos que cuidar dessas doenças também, tá? Afeta principalmente os pulmões, tá? O contágio se dá por meio da inalação das bactérias, Streptococcus pneumonia, né? Da pneumoniase, que é eliminar junto com a secreção respiratória de pacientes contaminados, né? Nessa doença ocorre febre, dor no peito, dificuldade respiratória. O tratamento é feito com a administração de antibióticos. Temos que cuidar quando tivermos pneumonia bacteriana, certo? Temos também essa doença que é chamada de meningite meningocócica, tá? O que é essa doença, né? Afeta as membranas que envolve o cérebro aqui, essa membrana que envolve o cérebro, denominada meninges, causando sérias complicações nas funções cerebrais. Os principais sintomas são febre alta, rigidez no pescoço, vômitos e dores de cabeça terríveis, intensas, tá?
Pode ser causado também por vírus, fungos e protozoários. Mas eu estou falando aqui que é a meningite meningocócica, ela pode ser causada também por bactérias, tá? A bactéria que causa essa doença, tá? O tratamento é feito pela administração de antibióticos, geralmente em via intravenosa, né? E o mais rapidamente possível para que ela para evitar essa complicações, tá? É uma doença também grave, certo? Muito grave. Ela precisa ser cuidada, tá? Aí aqui eu vou falar um pouquinho sobre o que é as cianobactérias, que faz parte do reino Monera, e a arqueobactéria, rapidamente, né? O que são as cianobactérias? As cianobactérias são organismos microscópicos procariontes, né? E fotossintetizantes, graças aos pigmentos fotossintetizantes que possuem, tá? Eram chamadas de algas cianofícias ou algas azuis antigamente, certo? Que são essas aqui, tá? Cianobactérias. Eu tenho também as arqueobactérias, são bactérias antigas que ainda são capazes de sobreviver em ambientes extremos, tá? Como lagos hipersalinos, tá? Muito sal, ou muito quentes, ou muito frio, certo? Elas vivem também, tá? Exige o que? Ambiente de alta temperatura, num ambiente de 80 a 90 graus Celsius, tá? Elevadez, né? Elevada acidez, ou seja, o pH dele pode chegar em torno de 2, né? Certo? Característica típica de região próximas a fendas vulcânicas, tá? Então, ela é isso, vive em altas temperaturas, tá? Altas temperaturas, em lagos muito salinos, tá? Com salos excessivos, tá? Sal, certo? Então, é isso. As cianobactérias e arqueobactérias. Falamos um pouco sobre as bactérias, né? E entender o que são o reino Monera, é isso, tá? Sobre essas classificações aí, tá? Estudamos, né? Quem faz parte desse reino, né? Que são quem? As bactérias, cianobactérias e as arqueobactérias, tá? Espero que vocês tenham entendido, tá? O que a gente falou hoje, certo? Sobre o reino Monera e os procariontes, tá? Na próxima aula vamos tirar nossas dúvidas, fazer correções de atividades, ok? Então fiquem com Deus.